O Sala de Convidados e Entrevista está começando. Subfinanciamento. Para muitos, esse é um dos grandes problemas da saúde pública no Brasil. A solução? Regulamentar a Emenda Constitucional 29, a EC 29. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio Lígia Bahia, doutora em saúde pública e professora da UFRJ. Olá, Lígia, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. Eu queria que você começasse falando um pouco sobre a EC 29, o que ela propõe e o que a regulamentação dela representa para o Sistema Único de Saúde. É muito importante a gente esclarecer isso, porque a EC 29, a regulamentação da EC 29, a EC 29 já foi aprovada no início dos anos 2000. Então, na realidade, o que nós estamos propondo é que ela seja regulamentada, e esse processo de regulamentação, por que esse processo de regulamentação é importante se a emenda constitucional já existe? Claro. Na realidade é importante porque, por enquanto, o que aconteceu com a aprovação da Emenda Constitucional 29 é que houve uma certa regularização do aporte de recurso federal. Entretanto, dessa regularização foi um patamar mínimo, um patamar que não é o que previsto pela própria intenção da Emenda Constitucional 29, isso a gente para falar da esfera federal. E em relação aos estados da federação, aos 27 estados da federação, o fato de existir a emenda constitucional não significou que os estados obedeceram à intenção da emenda constitucional 29. Portanto, se ela for regulamentada, a gente espera ter um aporte, um volume de recursos muito mais intenso para a saúde do que a gente dispõe hoje em dia. E quanto de recurso mais pode vir para a saúde? Na ordem entre 54 bilhões a 8 bilhões. Evidentemente que nós estamos na aposta dos 54 bilhões. Porque então essa é uma polêmica. Como interpretar a emenda constitucional 29? Se a gente vai interpretar que o percentual deve incidir sobre a receita arrecadada ou sobre o PIB nominal. Nós pretendemos que seja sobre a receita arrecadada. Por quê? Porque o Brasil tem arrecadado bastante, o Brasil cresceu economicamente, os empregos formais aumentaram e hoje a gente tem uma receita bruta muito maior no país. E é sobre essa receita que nós queremos que incida, então, o percentual previsto na Emenda Constitucional 29. Isso falando do governo federal, né? E estados e municípios? Estados e municípios, então, a previsão é que os estados, eles aportem pelo menos 15% do seu orçamento para a saúde. Isso não tem acontecido. Os estados simplesmente desobedecem à regulamentação, desobedecem o preceito da Emenda Constitucional 29. E com a regulamentação ficará muito mais difícil, porque com isso a gente encontra dispositivos jurídicos, institucionais, para obrigá-los a cumprir. E municípios, qual é a porcentagem? Os municípios já aportam bastante. Os municípios, na realidade, como eles são a última linha do trem, né? Eles são a última estação do trem, é sobre eles que os maiores problemas acontecem, então eles estão contribuindo até mais do que o previsto pela Emenda Constitucional 29. O grande problema seria os estados e a União. Agora, a EC 29 já está há um bom tempo para ser regulamentada, né? Quais são os principais entraves para que ela seja regulamentada hoje? Olha, os principais entraves para que ela seja regulamentada, eu acho que são de duas ordens. Uma é de ordem, assim, digamos, conceitual, cognitiva, né? Há uma concepção no Brasil, principalmente entre alguns economistas, que saúde é jogar dinheiro pelo ralo. Portanto, assim, no interior do próprio governo federal, há críticos à regulamentação da Emenda Constitucional 29. A ideia é que não se deve gastar mais dinheiro com saúde, que saúde é alguma área que é um desperdício de recursos, etc. Então, esse é um argumento que eu chamo assim, um argumento econômico que nós temos que entendê-lo para esgrimir argumentos contrários a essa forte concepção da saúde como alguma coisa que não deve, que não se justifica. Essa eu acho que é uma outra, que, de fato, o orçamento é uma peça política. Claro. Se nós gastarmos mais com saúde, o que vai acontecer? Então, qual é a prioridade da saúde? A saúde é uma prioridade política hoje no governo, foi prioridade política nos governos anteriores. Então, isso é alguma coisa que a gente precisa conversar em conjunto. Na realidade, ambos são falsos argumentos, porque nós estamos arrecadando mais. E com essa arrecadação, com o maior aumento da arrecadação, por que não investir na saúde?
Aí a segunda está, não vamos investir na saúde porque temos que investir na educação, porque temos que investir nas políticas de transferência de renda. Temos e somos favoráveis a que todas essas políticas recebam os recursos que sejam recursos suficientes para alavancá-las. Entretanto, temos que investir na saúde. A ideia é que a saúde é um desperdício, é alguma coisa assim bastante forte entre secretários de fazenda dos estados, secretários, pessoas que trabalham nos ministérios de planejamento ou no Ministério da Fazenda. E a gente tem que conversar com eles claramente, né? Que país que nós estamos construindo? Nós estamos construindo um país com cidadania, ou nós estamos construindo um país que cresce, mas que não é capaz de distribuir riqueza, não é capaz de distribuir conhecimento, não é capaz de propiciar a saúde. E você acha que a CPMF está fazendo falta? Eu não sei, olha só, eu acho que a CPMF, ela fez falta. O fato de nós termos polemizado a CPMF num momento pré-eleitoral foi alguma coisa assim bastante dramática para pensar a composição de recursos da saúde. Por quê? Porque na realidade nós sempre propusemos que houvesse mais de uma fonte para financiar a saúde. Então se a gente fica só com a fonte, que é o tributo direto, e não mais as contribuições sociais, nenhuma fonte de contribuição social, eu penso que isso é um prejuízo. Isso é um prejuízo estrutural, de longo prazo. Entretanto, não há mais nenhuma viabilidade política de aprovação de alguma coisa parecida com a CPMF, até porque nós estamos com uma carga tributária muito elevada. Claro. O Brasil está com uma carga tributária elevada. Entretanto, a carga tributária líquida ela é pequena. O que a gente precisa é dar conta também dessa formação do superávit primário, a gente precisa dar conta dessa política de juros elevados. Então, ou a gente também enfrenta os dilemas da política macroeconômica e como que essa política macroeconômica garroteia os recursos para as políticas sociais, ou de fato a gente vai ficar sempre com certo acanhamento diante da importância da saúde, né? Como que ela deve ser debatida. Agora, você acha que a contribuição social da saúde, né, a CSS, é uma contrapartida do governo, para que seja votada, aprovada a regulamentação da EC 29? Eu penso que ela já saiu da agenda. Sinceramente, eu acho que tanto para o governo, quanto para os movimentos sociais, e quanto até para os opositores, ela não é mais um problema. O problema é, de fato, a regulamentação da emenda constitucional 29 e a base de incidência dos percentuais. Se vai ser a receita ou se não vai ser a receita. Esse é o grande debate. Na realidade, tem um projeto do senador Tião Viana, que é o projeto que nós apoiamos, projeto original do senador Tião Viana, e inclusive o projeto o aprimoramento do projeto Tião Viana, é o que nós estamos apostando. Como que o governo vai negociar? O governo vai negociar uma emenda constitucional 29 gorda, ou o governo, gorda não quer dizer obesa, ou o governo vai negociar a aprovação de uma emenda constitucional 29 magrinha. Por quê? Por que a gente está dizendo vai negociar? Porque com a 14ª Conferência Nacional de Saúde no início de dezembro, certamente haverá aprovação da emenda constitucional 29. Claro. O movimento, então, que nós temos que fazer agora é por uma emenda constitucional 29 capaz, suficiente de alavancar as propostas para que o SUS cresça, apareça e se desenvolva. Então você acha que a CSS não é mais um entrave para que seja regulamentado? Não, eu acho que não é mais um entrave para que seja regulamentado. Sinceramente, acho que essa é uma falsa questão, né? A principal questão é essa outra que a gente está tentando enfatizar. Agora, um outro ponto da EC 29 é a definição do que são gastos em saúde, né? É uma coisa difícil também né? O que são gastos em saúde? Não, né? É super difícil, até porque para nós isso acabou virando uma armadilha, né? Porque, na realidade, o que a gente propôs inicialmente na Constituição foi o orçamento da Seguridade Social. E esse orçamento da Seguridade Social ele seria flexível o suficiente para que as políticas sociais, as políticas de Seguridade Social, elas fossem diferenciadas dependendo das necessidades, dependendo das circunstâncias. Agora nós temos um orçamento que é um orçamento da saúde e que é um orçamento que é a saúde. Saúde é lazer, saúde é trabalho, saúde são condições de vida, saúde é felicidade. Então a definição de saúde é super ampla, é muito difícil dizer essa política não é uma política de saúde. E nós não somos as pessoas que vamos dizer não é. Então nós concordamos, saneamento é saúde, educação é saúde, terra e trabalho são saúde,
Agora, o que então a gente está tentando definir na regulamentação da emenda constitucional 29 é o orçamento do Ministério da Saúde, o orçamento das secretarias de saúde. São atividades, então, que são atividades específicas relacionadas com a constituição dos sistemas de atenção à saúde. Então, não quer dizer que as outras políticas não sejam políticas de saúde. Claro. Mas existem outros ministérios, Ministério das Cidades, ministérios que são encarregados de levar adiante essas outras políticas fundamentais para a saúde. Agora também não vamos exagerar, né? Porque na última prestação de contas, alguns estados colocaram coisas absurdas. Como investimento em saúde, né? Coisas absurdas, assim, como são políticas, né? Que são políticas do governo, sequer são políticas de Estado, por exemplo, restaurantes populares, algumas coisas que nem se mantêm, né, nas outras gestões e que são consideradas, então, políticas, que são políticas de saúde, mas políticas merecedoras de abocanhar uma parcela dos recursos para a Secretaria Estadual de Saúde, por exemplo. Isso não faz nenhum sentido. Né? Assim como o plano de saúde para funcionário público, plano privado de saúde para funcionário público ser considerado como gasto com saúde. Então, isso é alguma coisa também que a regulamentação ela é muito bem-vinda no sentido de vedar esse tipo de sequestro de recursos para a saúde. Agora, a regulamentação, ela prevê o que são gastos de saúde de acordo com o que foi determinado pelo Conselho Nacional de Saúde, porque parece que o Conselho Nacional de Saúde já determinou, né, o que são gastos em saúde. Né? Prevê de acordo com o que foi determinado pelo Conselho Nacional de Saúde, que é uma portaria, assim, uma resolução, o Conselho não faz portaria, faz uma resolução muito bem elaborada, muito feliz do Conselho Nacional de Saúde, que então prevê o que são gastos e despesas estritamente relacionados com atenção à saúde. E você acha que está contemplando bem esse universo do que é a saúde, né, no sentido... Está contemplando bem, inclusive prevê algumas ações de saneamento, não a Política Nacional de Saneamento, não a Política Nacional de Habitação, não a Política Nacional de Educação, mas prevê algumas ações específicas no âmbito do sistema de atenção à saúde, que não são estritamente médico, remédio e ambulância, por exemplo. Claro. Mas hoje os estados não seguem essa determinação do Conselho Nacional de Saúde, né? Não, os estados, olha só, são dois problemas. Os estados, vários estados, inclusive estados ricos entre aspas, da federação, eles não aportam o percentual previsto de 12%, esse é um principal problema. E além de não aportar esse percentual previsto, ainda poluem o orçamento da saúde com a inclusão de itens que não são considerados despesas, vamos dizer assim, finalísticas, claro, né, do sistema de atenção à saúde. E assim acaba sobrando para o município, né, e para o cidadão também, né? Acaba sobrando para o município, acaba sobrando para uma necessidade de um gasto maior das famílias, né? Claro, claro. O Sala de Convidados em Entrevista vai fazer um breve intervalo. Não saia daí, a gente volta já. Centro de Pesquisa Gonçalo Moniz. Ensino, informação e pesquisa. É a Fiocruz na Bahia. Fiocruz, a serviço da vida. Quem pensa e faz a saúde do Brasil... Proposta de articulação que está muito bem sucedida. Tem lugar garantido nesse bate-papo. Essa coisa inovadora de atender pessoas de outros municípios. Fique por dentro de tudo o que acontece na saúde brasileira. Os dados que a gente tem já permite que o gestor hoje incorpore isso como uma ação que dá certo.
Bate-papo na saúde, aqui no Canal Saúde. Estamos de volta conversando sobre a regulamentação da Emenda Constitucional 29. Quem está aqui comigo no estúdio é Lígia Bahia. Ela é doutora em saúde pública e professora da UFRJ. Lígia, todo mundo fala da falta de dinheiro, né, o subfinanciamento, mas e a gestão, né? A gestão também é bastante comprometida, né? Não, sem dúvida. Nós temos os dois problemas, né? Não é possível a gente imaginar que a gente tem um problema e que a gestão está ótima. Não, a gestão é um problema muito, muito importante no SUS. Mas eu penso que a ideia de resolver problemas de gestão sem uma reforma do Estado é alguma coisa também quase que impossível. Qual é o Estado brasileiro no qual o SUS se inscreve? É um Estado que alguns autores chamam de patrimonialista, outros autores chamam de privatizado, enfim, mas de qualquer maneira, porque alguns autores consideram que o Brasil tem um Estado sem sociedade, enfim, eu acho que são várias interpretações, mas de qualquer maneira o que a gente pode verificar no SUS é uma ausência muito grande de dispositivos profissionais de gestão. Então nós temos assim, equipamentos extremamente caros, estabelecimentos extremamente caros que são dirigidos por pessoas que não têm nenhuma noção do que aquilo significa. Então, os nossos hospitais universitários, por exemplo, são, em geral, dirigidos por excelentes médicos. São os melhores médicos. Mas são médicos que têm consultórios particulares. Eles são os melhores médicos. Não quer dizer que eles sejam os melhores diretores, né? Os melhores administradores de um estabelecimento que é tão valioso, tanto em termos econômicos, quanto em termos científicos. Então, esse é um principal problema. Nós nunca levamos em conta a necessidade, então, de uma formação intensa de profissionais especializados e capazes de levar adiante essas tarefas, que são as tarefas de gestão de um sistema complexo como são os sistemas de saúde. Esse em primeiro lugar. Em segundo lugar, e relacionado com isso, qual é o critério de indicação dessas pessoas, né? O critério critério ultrapolítico, né? Que é chamado de superpolitização. Claro que a gente é a favor da política, mas como que essa política partidária, ela pode ser o critério que orienta a escolha desses dirigentes. Isso é alguma coisa que nós temos que resolver rapidamente, né? Nós da Abrasco, nós temos uma proposta para isso, que é a radical diminuição dos cargos de confiança no sistema de saúde. E a substituição desses cargos de confiança por cargos que sejam cargos técnicos, ou seja, quem tem que ser nomeado para ser diretor, para ser gerente ou para ser chefe de alguma coisa, SUS, né? São as pessoas que são da carreira, que entendem do SUS, enfim, e que trabalham naqueles lugares e continuarão trabalhando depois dos seus 4 ou 3 anos de gestão. Então, o SUS não pode ser abocanhado por um navio pirata, quer dizer, alguns piratinhas que põem uma faquinha na boca e assaltam o SUS de 4 em 4 anos. O que a gente tem notado é isso, tanto no nível federal, quanto no estadual, quanto nas secretarias municipais de saúde. Então, essa instabilidade, como que alguém pode pensar a longo prazo se na realidade tem como um mandato que é muito pequenininho, de 4 anos. Então, durante 4 anos tem que se fazer tudo para eleger o próximo prefeito, ou para eleger o próximo governador, ou para eleger o próximo presidente. E com isso a gente não constitui a saúde como política de Estado. Tem que ficar claro isso, né? É uma política pública, né? Tem que ficar super claro, tem que ter continuidade. Não importa, então essa ideia que tem que ter marcas de governo na saúde é alguma coisa que, assim, não tem que ter marcas de governo na saúde. A saúde tem que ser uma política sem marcas. Ao contrário de uma marca, o que nós queremos é que o SUS, a marca da política, seja a marca SUS, não a marca nome de tal governador ou nome de tal prefeito. Além de melhorar a qualidade da gestão, né, e dos gestores, né, é preciso facilitar a gestão também, né, para que eles possam trabalhar de uma melhor maneira, né.
Por isso que a gente diz de uma reforma do Estado, certamente sim, certamente a gente precisa pensar no problema das licitações, das compras realizadas pelos serviços públicos, e a gente precisa pensar também nos regimes de contratação para o serviço público, particularmente para a saúde. A gente precisa pensar na agilidade, na necessidade de qual é o tempo oportuno que nós temos e como que a legislação, que é uma legislação na realidade oriunda do regime militar, que tentou ser um pouquinho modernizada, mas que ainda não foi. Então, nós precisamos de um Estado que seja um Estado capaz, oportuno, que seja um Estado capaz de propiciar saúde, educação. Isso não é um problema que atinge só a saúde. Daí a necessidade de nós nos unirmos com outros setores para pensar que seria a reforma do Estado brasileiro. É um Estado que não é o governo, ele não se confunde com o governo, ele ultrapassa o que são as ações do governo e ele perdura, ao contrário desse curto prazismo que está nos orientando hoje na gestão da saúde. Agora, é um assunto polêmico, principalmente para os trabalhadores de saúde, né? Quando se fala em fundações estatais, OS... Não, certamente, é um assunto ultra polêmico. Na realidade, assim, é polêmico mesmo, né? Nós queremos trabalhar no sistema público, nós não queremos ser acendidos no sistema público. Todos os trabalhadores querem trabalhar, mas não querem se preocupar tanto com a qualidade, com o seu próprio atendimento. Repara, são trabalhadores da saúde que têm planos privados de saúde. Isso é uma contradição que não é, olha só, nós levamos ela até agora, não dá mais para levar adiante. Então, se os trabalhadores da saúde querem ter dedicação exclusiva no sistema de saúde, eu penso que é importante que isso seja considerado e que seja considerado um regime de trabalho para trabalhadores que têm dedicação exclusiva. Do contrário, a ideia é que o trabalhador trabalha 20 horas, 30 horas, 10 horas e quer ter um regime de trabalho, que seja um regime de trabalho de tipo estatutário, que seja do tipo de carreira de Estado, eu acho que é uma coisa completamente contraditória. Então também é um debate que nós empurramos com a barriga até agora, nós temos empurrado esse debate com a barriga e agora nós temos que nos ver diante disso. Algumas entidades profissionais, elas estão propondo a criação de uma carreira de Estado para profissionais de saúde. Nós estamos de pleno acordo com isso, contanto que seja num regime de dedicação exclusiva. Claro. E com isso eu acho que a gente garante essa estabilidade que nós precisamos para o SUS. No momento é primordial, né, que a EC 29 também seja regulamentada para que essa lei 8080 seja cumprida? Não, sem dúvida, porque ou a gente tem uma simultaneidade de políticas públicas para a saúde, ou de fato uma política ela fica totalmente assincrônica em relação à outra. Então, se nós tivermos essa sincronia, termos agora um arcabouço atualizado, porque não é exatamente a regulamentação da Lei 8080, né? É, na realidade, uma atualização da Lei 8080, porque a Lei 8080 também é a regulamentação da Constituição. Mas, enfim, ela atualiza o arcabouço institucional do SUS. Se nós pudermos conjugar simultaneamente essa atualização com um aporte adicional de recursos, ótimo. Se isso não acontecer, a gente corre grandes riscos, digamos, fazer um esforço no sentido da reflexão e da elaboração de uma normativa, pensando sobre como que o SUS se dinamiza do ponto de vista institucional, sem a capacidade de fazer com que isso se efetive. Né? Sem um maior aporte de recursos, isso ficará apenas mais uma intenção e a gente vai demorar muito tempo para que essa intenção então se concretize, ela vai fazendo assim, em alguns lugares vai dar mais certo, outros lugares vai dar menos certo, e na realidade o SUS é uma política nacional. É preciso que ele dê certo no Brasil inteiro. Muitos secretários estaduais de saúde eles dizem que, principalmente na questão do cumprimento das metas, né, é praticamente impossível cumpri-las sem financiamento, né, sem dinheiro, né. E não, é isso mesmo? É isso mesmo, embora também assim, muitos dos secretários estaduais também precisem fazer o dever de casa. Todos nós precisamos fazer o dever de casa, inclusive nós, pesquisadores, também precisamos fazer o dever de casa. Muitos dos secretários estaduais também deixam de brigar com o governador, de brigar com o secretário de Fazenda, de propor que nos seus próprios estados esses recursos eles sejam majorados. Porque, na realidade, nos estados esse é um problema.
né, em estados importantes da federação, esse é um problema. Então, qual o papel dos secretários estaduais de saúde também na obtenção de um financiamento sustentável para o SUS? E qual vai ser a participação de estados e municípios na regulamentação da Lei 8080? Qual vai ser a atribuição de cada um? Não, pois é, essa que é o avanço, porque a Lei 8080 ela define com mais clareza as responsabilidades de cada ente federado e define com mais clareza as responsabilidades de todos os que são gestores do SUS. Então, esse é um avanço super considerável, porque, na realidade, atualmente tem um certo... aquela história, né? Que o mosquito é de quem? O mosquito é do federal, o mosquito é estadual, o mosquito é municipal? Ou, enfim, o H1N1 é de quem? É do Estado? Quem são os responsáveis? Então, acho que isso fica bem mais explicitado com o decreto que atualiza a Lei 8080, e todos terão que cumprir metas que serão determinadas mediante acordos que serão realizados pelos 3 entes federados. Eu acho que não vai dar mais para dizer, eu não fiz porque a responsabilidade era do outro. Claro. A responsabilidade passa a ser claramente designada. Mas você acha que isso de fato vai acontecer a partir de agora, ou vamos esperar a EC 29? Não, eu penso que depende da capacidade de liderança, da capacidade política do próprio Ministério da Saúde, que foi um dos principais artífices desse esforço de atualizar essa legislação. Eu acredito que a gente tem um Ministério da Saúde forte, acredito que a gente tem um ministro da Saúde que integra de algum jeito o núcleo duro do governo. Acredito que é possível, viável, que esse Ministério da Saúde tenha capacidade de impulso para fazer com que essa lei pegue. Entretanto, é preciso que nós também, todos nós, nos esforcemos para apoiá-lo. Para apoiá-lo no sentido, inclusive, de apoiar a inclusão de outras ações que não estão previstas na lei. Né? Que essa lei, ela seja, digamos assim, alguma coisa que catalise um conjunto de outras ações necessárias para a viabilização do SUS. Você acha que existem outras lacunas que vão ser preenchidas agora com essa regulamentação? Acho que existem outras lacunas que não serão preenchidas com essa regulamentação. Eu acho que a gente poderia falar disso. Primeiro vamos falar da lacuna dessa regulamentação. Eu acho que ela é interessante, né? Na realidade, nessa regulamentação não está prevista a participação dos conselhos de saúde. Tal como aconteceu com a Lei 8080, que tem uma lei e tem a Lei 8.142, outra lei. São duas leis. Então, na realidade, é como se a gente daqui a pouco tivesse que atualizar também a Lei 8.142. A gente repete, de algum jeito, o que foi um problema de origem da regulamentação do SUS, né? Então, ela está ausente. Então, a gente fala sempre do controle nessa nova lei. A palavra controle aparece muitas vezes, mas não aparece a palavra participação. Claro. Aparece a palavra auditoria, mas não aparece a palavra conselho de saúde. Então, eu penso que essa é alguma coisa também que dá ordem, quanto ainda nós precisamos avançar para desfragmentar todas essas normativas, todo esse processo de construção do SUS. Em primeiro lugar, acho que outras lacunas que obviamente, elas não caberiam no escopo desse decreto, mas que são lacunas normativas importantes. Eu que sou estudiosa desse tema das relações entre público e privado, sinto muita falta de alguma normatização para que recursos públicos não sejam transferidos para o setor privado. Na realidade, essa é alguma coisa que é fundamental, porque nós não teremos um financiamento público enquanto nós estivermos com torneiras abertas, né, dessa transferência de recursos públicos para o setor privado. Então, eu acho que a gente agora, enfim, temos que comemorar, é um avanço normativo. Entretanto, nós temos agora uma agenda estratégica da Brasco, SEBS, outras entidades, e nós estamos tentando levar essa agenda estratégica adiante, e nessa agenda estratégica a gente aponta alguns elementos, que são elementos estratégicos, que obviamente não constam do decreto. E você acha que a EC 29 até a 14ª Conferência Nacional de Saúde, ela vai ser votada? Tenho certeza que vai, porque veja bem, é impossível que a Presidência da República se apresente, como sempre se apresenta nas conferências, né? Nossas conferências, elas são conferências
muito frequentadas, né? Nós temos 5 mil, 6 mil delegados e, enfim, 8 mil pessoas na conferência, e com a presença sempre do presidente ou da presidente. Né? Então, é claro que, imagina se a presidente da República vai se apresentar na conferência sem a regulamentação da emenda constitucional 29. Eu espero que a gente possa comemorar essa regulamentação no final do ano na conferência, né? Vai ser uma grande comemoração, né? Esperamos comemorar a regulamentação da emenda constitucional, aquela bem gordinha, né? Aquela bem saudável, aquela que permite que a gente, enfim, tenha um SUS não mais tão subfinanciado, né? Que a gente diminua radicalmente esse problema do subfinanciamento do SUS. Obrigado, Lígia, por ter vindo aqui no nosso programa. O Sala de Convidados de Entrevista fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá.